que é terceirização e o que pode ser terceirizado dentro de uma empresa de elevador? Bom, terceirização hoje, a partir da reforma trabalhista de 2017, não tem mais a barreira, né, que se tinha, que você não poderia terceirizar a sua atividade fim, que é a atividade principal da empresa. Com a reforma trabalhista em 2017, hoje não tem mais essa barreira. Então, pode ser atividade meio ou atividade fim. Então, eu posso ter técnicos de manutenção preventiva, CLT ou terceirizado. Exatamente. Tá? O ponto aí, desse exemplo que você deu, que o que é exigido é que essa terceirização seja feita através de uma empresa, de fato, especializada naquela atividade que você vai contratar. E aí, conversadores e conversadoras de elevador, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do canal. Esse espaço criado especialmente para você que atua no segmento de elevador. E hoje estamos aqui com a presença ilustre da doutora Andréa Faber. Tudo bem, doutora Andréa? Tudo bem! Seja bem-vinda a mais um episódio. Nossa, muito obrigada! E hoje nós vamos falar sobre os riscos da terceirização nas empresas de elevador. Mas antes da gente entrar no nosso tema de hoje, queria agradecer a Infolev, nosso parceiro, que está aqui no canal desde o comecinho, dando aquele apoio legal para que a gente possa estar aqui semanalmente, trazendo conteúdo super especial para você. Então, vamos falar sobre os riscos da terceirização nas empresas de elevador? Doutora Andréa, o que é terceirização e o que pode ser terceirizado dentro de uma empresa de elevador? Bom, terceirização hoje, a partir da reforma trabalhista de 2017, não tem mais a barreira, né, que se tinha, que você não poderia terceirizar a sua atividade fim. Foi dessa época, hein? Então, exatamente, que é a atividade principal da empresa. Com a reforma trabalhista em 2017, hoje não tem mais essa barreira. Então, pode ser atividade meio ou atividade fim. Então, eu posso ter técnicos de manutenção preventiva, CLT ou terceirizado. Exatamente. Tá? O ponto aí, desse exemplo que você deu, que o que é exigido é que essa terceirização seja feita através de uma empresa, de fato, especializada naquela atividade que você vai contratar, tá? Embora você tenha no seu objeto principal a manutenção e você está terceirizando, você então tem que adotar essa cautela, que é uma exigência bastante importante e que ela é avaliada numa eventual demanda trabalhista. Aquela questão de que eu posso terceirizar, vou demitir, e na semana seguinte, essa pessoa que foi demitida abriu uma empresa e está trabalhando para mim, não pode. E qual que seria tem um tempo aí entre a demissão e depois quando recontratar essa pessoa, mas aí como prestador de serviço? Sim, então. Duas situações, né, nessa informação que eu passei. Quando você demite, né, enfim, ou demite, ou a pessoa sai, você pode contratar como terceiro, porém tem que aguardar 18 meses. 18 meses. 18 meses. Aí você pode contratar, salvo se essa pessoa já estiver aposentado. Ah, tá. Não sabia. Tá? Aí não tem essa regra dos 18 meses, tá? Mas o que a gente tem que ver? Por mais que eu esteja aguardando por esse prazo, a gente tem que tomar essa cautela como a lei exige.
uma empresa especializada. Não adianta eu contratar a empresa que ela foi aberta exclusivamente para me atender. Ah, tá. Tá? Ou seja, nessa forma, como eu estou dizendo aqui, eu estou contratando um CNPJ. Porque tudo que está por trás desse CNPJ, de certo, ele vai ser facilmente anulado. Porque você vai conseguir demonstrar ali os requisitos de um vínculo de emprego. Tá? Então, assim, foi embora, mas o chefe continua o mesmo, até ganho a mesma equipe, só que agora eu estou no CNPJ. Então, isso não pode. Quais são, né, as áreas que mais se terceirizam, né? Tirando a questão do técnico, seriam as áreas ali de instalação e montagem de elevadores, tá? Que por ser uma mão de obra muito escassa, existe um grande temor na contratação desses empresários, que eles acabam fazendo uma escola, né, estudando dentro da casa da empresa e depois vão lá e abrem o seu CNPJ, sua pessoa jurídica, tá? Só que essas empresas não estão estruturadas, não têm uma independência econômica para atuar naquele escopo que a lei autorizou. Da especializada. Especializada, ele pode ser, que eu sempre brinco, né? O Ayrton Senna de montar elevador. Mas isso não é o suficiente, né? Ele precisa demonstrar essa autonomia, essa independência econômica, essa estrutura, né? O que a gente vê acontecendo? Praticamente, ele abre a pessoa jurídica para ser só a mão de obra para aquela empresa. Se lá acontece alguma coisa, quem assume é a empresa que subcontratou. Entendi. Né? Deixa eu separar, porque você está direcionando bem o tema para a área técnica, né? Então, a área técnica, eu já vi alguns cenários que estão dentro do que você falou, né? Então, eu tinha o técnico ali, ele não quer mais ser o técnico da minha empresa. Ele quer se transformar, quer ter a sua empresa. E ele vem e presta serviços mais especializados, normalmente é o que você falou, um reparo de maior monta, uma instalação, então ele trabalha por job, né? Eu acho que vai muito dentro do que você comentou. A outra é aquele profissional da área técnica que é PJ, mas ele atua como técnico de manutenção. E ele entra no horário junto com toda a equipe, responde para o coordenador, sai no horário da equipe, quer dizer, ele está pau a pau com o CLT, mas ele é PJ. Então tem essa característica também, que imagino tem até riscos aí adicionais, né? Além desses que você falou. E isso é bem parecido com o que eu tenho visto, que é bem comum na área comercial. Tá? Então, a área comercial hoje, dentro de empresas de elevador, assim, eu chutaria que 80% hoje é PJ. Tá? E aí é um esquema de PJ que tem horário para entrar, horário para sair, trabalho exclusivo, porque naquele primeiro caso que eu te falei, ele nem sempre é exclusivo, porque ele é chamado por demanda, certo, né? Aí ele termina de montar um elevador e vai para outra e tudo mais. Nesse caso, não, é exclusivo, né? Tem chefia, às vezes senta no computador que é da empresa, né? Se ele está demorando para atender um cliente, ele é cobrado. Então, eu queria que você desse para a gente quais são os riscos nesses dois casos, tanto da área técnica quanto da área comercial e outras, né? Devem ter outras áreas aí também. Legal. Bom, Kátia, falando da área técnica, né? Eu trazendo um técnico PJ para trabalhar dentro da minha empresa, onde ele vai ser absorvido ali. Ele somente tem um CNPJ, mas... É o MEI, tá, gente? Normalmente o MEI. Né? Mas ele atende todos os requisitos para um vínculo de emprego.
tá? Especialmente quando eu tenho as duas figuras internas. Eu tenho o técnico CLT e eu tenho o técnico PJ, tá? Isso vai dar margem até para se pedir uma equiparação e tudo mais, em função que você, empresa, tem um técnico CLT. E óbvio que ali é muito claro que você vai estar sujeito ali aos requisitos, que é a pessoalidade, a habitualidade, subordinação, onerosidade e exclusividade, tá? A subordinação é o divisor de águas, tá? Você provar que você ficava subordinado ao fulano e que cumpria aquela jornada e que levava bronca e o restante das situações, o risco é gigantesco para que seja dado o vínculo de emprego para essa pessoa, tá? Então, eu sempre comento, ou você terceiriza tudo, ou você não terceiriza nada. Não dá para ser um misto, nesse exemplo que eu estou dando. Eu trabalhei com uma empresa que na mesma mesa da área comercial, aí na área comercial, tá? Tinham vários formatos, né? E eles atuavam exatamente igual, exatamente, respondiam do mesmo jeito, do mesmo chefe, horário de entrada, horário de saída. Então, e aí a gente tem o vendedor, por exemplo, né? Consultor, comercial, que segue a mesma rotina desse técnico. Por quê? Ele está dentro do seu contratante, tem sua mesa, sua cadeira, firmam ali um contrato que ele tem que atender aquele horário, aquela jornada. Então, não existe isso, né? Um vendedor, ele não pode cumprir jornada. Ele é cobrado, teoricamente, por um resultado. A hora, então, ele que vai escolher, ele recebe ali uma carteira, onde ele vai atrás dos futuros aí clientes. Ele pode participar, por exemplo, de um treinamento? Pode. É algo novo na empresa, ele precisa ter conhecimento, uma tecnologia nova que eu estou aplicando, ele precisa, e faz todo sentido, ele recebeu o material, né? Agora, o que ele não pode é ser tratado como se empregado fosse. Tá. Na prática, ele pode ser cobrado por resultados. Sim, sim. Mas na prática, ele poderia ser cobrado, por exemplo, por jornada? Tem que estar aqui às 8 horas em ponto e sair às 18? De forma nenhuma, Kátia. Tá. Quando a gente fala por resultado, olha, no final do mês, a sua meta, assim, você precisa me apresentar, é a venda até X valores. E isso pode ser um líder que faça esse papel. Isso não é subordinação. Não é subordinação. Tá. Era esse ponto que eu queria entender. Entendeu? Tá. A subordinação é quando realmente você tem que seguir as ordens daquela pessoa. Não no que fazer, mas no como fazer. Tá. Então, essa pessoa, por exemplo, ela tem que ir em assembleia. A assembleia, muitas vezes, é depois do expediente. Tá? Então, hoje eu vou entrar mais tarde, vou começar a minha jornada mais tarde. Não tem que ficar indo na empresa, né? Você vai lá, olha, eu vou a cada 10 dias, eu te mando um e-mail com o que aconteceu, olha, conforme for fechando o contrato, eu te mando, e aí a partir daí você que continua a tratativa, vou te mandar no dia tal a minha nota correspondente às vendas que eu fiz, né? As comissões das vendas que eu fiz, né? Então, é dentro desse contexto. Tá? E aí eu chamo a atenção, Kátia, para uma figura do representante comercial. Boa, que é a diferença entre um representante comercial e um consultor PJ. Exatamente, né? O representante comercial, ele primeiro é regido por uma lei específica, tá? Uma lei de 1965, tá? O representante, ele pode representar todo tipo de produto que ele quiser, ele não tem vínculo nenhum, zero subordinação. E ele tem que ter um registro no Conselho Regional dos Comerciários,
Tá. Tá? Esse é fundamental. No mais, a gente precisa estabelecer no contrato desse representante qual vai ser a zona de atuação, a zona geográfica de atuação dele, né? Então, eu posso ter um vendedor interno e eu posso ter um representante. Para atender geograficamente mais Isso, mais distante e tudo mais, Tá. né? Mas eu não posso fazer com que esse representante entre na região do vendedor interno. Entendi. Tá? Porque isso também vai gerar problemas na hora de uma discussão de valor, de comissão, de clientes, de oportunidades, né? Então, você pode até, por exemplo, separar por zona, mas cada um vai vender separado o tipo do produto, o tipo de serviço. É manutenção e mais reparo. Aqui você só vai fazer modernização. Tá? Uma outra dúvida, e na área técnica, é a utilização de materiais que são da empresa, né? Então, na área técnica, uso de uniforme, uso de EPIs, uso de ferramental. O técnico é terceiro, mas ele usa esses materiais da empresa em que ele foi contratado. E na área comercial, que praticamente é a mesma coisa, né? Mas ele vai estar usando um computador que é da empresa, um celular que é da empresa, algum material ali que é o seu instrumento de trabalho, né? Qual que é o limite disso? Pode utilizar? Então, Kátia, assim, eu vejo empresas que preferem que o seu EPI, por exemplo, seja ele que forneça. A empresa que está contratando que vai fornecer. Que forneça, né? Para garantir substituição, validade. Exatamente. Então, uma maneira de ter uma segurança maior. Tá? Não vejo problema, desde que o resto, de fato, esteja acontecendo. Tá? Porque eu dar o EPI, eu dar toda a estrutura para essa pessoa e simplesmente eu estou pagando pela mão de obra, ela não tem nada de autonomia e de independência, isso seria uma prova muito desfavorável para as empresas de manutenção na hora de entregar o EPI, entendeu? De disponibilizar para esse terceiro EPI, tá? Para o vendedor, eu entendo da mesma maneira. A ferramenta para ele trabalhar como PJ, ele precisa ter um notebook dele, não é da empresa, entendeu? O telefone até pode ser razoável, né? Porque eu não quero ter um custo com esse vendedor, né? Eu tenho um controle um pouco melhor das contas, né? Pelo menos ele vai usar direcionado para atender o meu cliente, os clientes, e aí até seria o caso. Mas eu limitaria, sim, em ferramentas para o trabalho que não ficam totalmente conectadas, ligadas, que esse profissional que tem que ter uma autonomia e independência, ele precisa ter. Tá? Agora, voltando no técnico, tá? Não no consultor. Vamos dizer que eu não forneço o EPI é por conta do terceirizado, e houve um acidente, e que é constatado que foi falta do uso ou um uso inadequado. De quem que é a responsabilidade? Então, a responsabilidade vai ser direta da empresa. Da subcontratada, né? Da terceirizada. Do técnico que abriu o seu MEI, ele tinha que providenciar todos os EPIs e ele não foi atrás. É isso aí. É dele. É dele e da empresa de manutenção. Tá? Corresponsáveis. Também como corresponsável pela escolha, né? Pela contratação e escolha que ele fez dessa empresa. Tá? Ele tem que fazer o quê? A gestão do uso desse material, não só do uso, mas se a pessoa, de fato, tá utilizando o EPI certo, sabe realmente utilizar.
tá? E aí a gente fez um episódio, né, e que a gente falou bastante daquela figura do técnico de segurança, né? Nesse caso, me vem muito essa figura, né? Não é só você terceirizar, inclusive, a compra e a utilização do EPI, mas você precisa fazer a gestão disso. Sim, Você precisa ter alguém que faça a verificação de tempos em tempos, deixa eu ver seus EPIs, avaliar se está legal, se você sabe usar, vou com você na casa de máquina, ver o que você está fazendo. Essa gestão é responsabilidade da empresa que está contratando, não, então. também, ela é compartilhada, Kátia, Tá. porque eu estou terceirizando, é claro, isso está relacionado com um valor a menos que eu quero dispor no meu orçamento, mas isso não vai tirar de mim o encargo de fazer essa fiscalização, essa gestão que é imprescindível, tá? Eu tenho que estar ali andando do mesmo lado, tá? E vou falar mais. Para uma empresa de montagem, de instalação, aquela empresa que é o que a lei quer, essa pessoa aqui, ela precisa ter um engenheiro responsável por ela. Não sou eu, empresa de manutenção. Eu vou responder por um serviço que está sendo executado por um MEI que eu contratei. Eu vou colocar o meu engenheiro, cuja atividade é feita por um terceiro? Não. Entendi. Entendeu? Então, isso é uma discussão, assim, de muitos anos. É aquela história do cobertor curto, né? Você cobre uma coisa e descobre outra. Porque na hora de um incidente, de um acidente, cadê o engenheiro da empresa? Ah, sou eu. Ué, mas você é da empresa? Não, mas tudo que ele faz é sobre a gestão dessa empresa. Ele segue tudo, a política, procedimento, os EPIs, né? Então, eu assumo isso para o meu campo ali de cunho civil e criminal. Só que o trabalhista, eu estou dando tudo de mão beijada, né? Vamos dizer assim, para aquela pessoa, para aquele familiar, se amanhã quiser pedir o vínculo com a empresa. Tá? Porque é óbvio que ali naquele depoimento, naquele relato, realmente reconheceu que tudo era feito e ele só executava ao meu comando. Tá? Eu ouvi uma comparação que você terceirizar é você só postergar o custo para o futuro. Mas aí entra num link para a próxima pergunta, né? A gente tem ouvido falar muito dessa pejotização, né? Que isso acaba sendo muito fraudulento, que as pessoas utilizam essa artimanha para reduzir os custos e que lá na frente você bem vai provável ter que pagar. Que vai ter um problema ali, né? Me fala um pouco mais, como que está esse tema aí nos tribunais? Tem alguma coisa nova sobre isso? Então, Kátia, assim, esse tema, em função, né, da reforma aí de 2017, teve uma grande discussão recente. Por exemplo, como que ficariam aquelas ações que entraram antes da reforma e que não tiveram ainda os seus julgamentos, né? Porque a reforma autorizou a atividade fim e aqueles que entraram antes da reforma estavam querendo o vínculo porque estava trabalhando na atividade fim, né? Então, houve a necessidade de fazer uma dosimetria, né, vamos dizer assim, do que tinha acontecido até um certo momento, entraria dentro do cômputo da reforma trabalhista e o que não seria o caso e seria visto o que era entendido antes da reforma trabalhista. A ideia, na época de quando veio a reforma trabalhista, foi com o objetivo de legitimar aquelas empresas terceiras que já estavam no mercado e que são empresas que estão há tempos, trabalham certinho, fazem os seus recolhimentos e por que não dar oportunidade para que elas possam trabalhar e não ser vista como
uma pejotização ilícita, Tá. né? De forma, utilizando como uma fraude, tá? Então, a ideia foi essa, e que o judiciário está super de peito aberto de reconhecer essa licitude, né? Desde que esse formato ele seja de fato legítimo, do ponto de vista de que ela nasceu não só para atender aquela empresa exclusivamente, não é aquela que você vai pedir as notas fiscais e ela só emitiu para aquela empresa. Ela atende outras empresas também, né? Elas fazem os seus recolhimentos, ela tem seus empregados, às vezes são sócios, às vezes são realmente empregados registrados. Então, para esse campo, os tribunais veem com muito favorecimento, tá? Mas, para quem, infelizmente, ainda está nessa de que, vamos fazer um contratinho, colocar, mas na prática ele é um funcionário, infelizmente, para isso o judiciário abomina e não deixa realmente passar sem dar o vínculo de emprego. E quando eu falo vínculo de emprego, Kátia, os valores são altos, porque eu estou falando, se essa pessoa trabalhou 2, 3 anos, né, ele vai querer o vínculo desses 2, 3 anos, que vai ser as férias, né, o 13º, se você seguir ali, né, segue uma convenção coletiva que tem, por exemplo, ali o valor de um salário, ele querer se equalizar a esse valor, né? Inclusive, fizemos um treinamento, pessoal, em janeiro, que só as elevadoras se interessaram e que a doutora Andréa falou sobre convenção coletiva. Não vai falar aqui não, porque é só para quem participou do treinamento. Boa. Mas esse tema é muito importante. Muito importante. Mas, assim, só para trazer esse cenário financeiro, que ele é altíssimo. Sim. Porque, imagina, isso vai ser corrigido, trazido para os dias atuais, né? E as chances de ganhar são altíssimas. Legal. Tá? Para a gente ir encerrando, sua dica, né? Seria importante empresas que terceirizam, né, olhar caso a caso cada colaborador e entender o risco individual de cada um, ou é possível fazer de uma tacada só, olhar um padrãozão e aplicar? Tem empresas que terceirizam bastante, tá? Que estão terceirizando bastante. Não, acho, Kátia, vai depender muito do que você está terceirizando, né? Atividades que vem de uma limpeza, que vem de uma portaria, que vem de uma recepção, né? Que até empresas que já foram, tá bem estabelecido, tá mais claro, né? Tá claro, bem delimitado, né? Óbvio que quando você for contratar essa empresa, você vê o histórico dessa empresa. Não significa que tenha ação que seja não sirva, que é muito comum, né? Ter ação judicial, mas com isso você passar a exigir mais coisas dessa empresa que você está aí negociando. Então, para isso, de fato, eu exigiria mais da empresa que eu estou contratando, né? Agora, se eu estou falando de uma terceirização, de uma única pessoa, para a minha área técnica, para um projeto específico, seja ali o técnico, seja ali um RH, seja ali uma pessoa do seu administrativo, eu olharia com mais cuidado. Tá. Então, não é quantidade, não mas é a função, e os termos ali daquela contratação. Exatamente. Perfeito. Tá? E aí, óbvio, o que eu sempre falo? Tem risco, né? É um passivo. Tenta, num curto prazo, colocar essa pessoa no seu quadro de colaboradores como registrado, né? Por quê? Uma demanda trabalhista, né, uma reclamação trabalhista, quando você entra, você só pode pedir os últimos 5 anos. Então, você vai mitigando o seu risco a partir do momento que você contrata como colaborador
essa pessoa ficou ali 2 anos como PJ, então você ficando com essa pessoa no seu 3º ano, já não tem mais o que pedir. Quer dizer, tem que pedir Sim, desculpa os sim, últimos 5, mas sim. vai reduzindo muito menos, né? Então, eu dou sempre essa dica. Agora, se de fato não faz sentido, não vou contratar, então entender efetivamente qual a função que você está precisando desse formato. Será que você não precisa de uma empresa? E essa empresa coloca esse profissional para você? Ao invés de você buscar a pessoa jurídica, entende? Então, esse também é um outro olhar para a gente tomar esse cuidado, tá? Legal. E atenção, né, pessoal? Eu acho que assim, na hora que você está contratando alguém, muitas vezes está muito naquele entusiasmo, e o próprio colaborador, ele Sim. topa, às vezes é uma diferença salarial ali, nem é tão significativa, mas brilha os olhos, né, da pessoa e ela topa, ela fala, legal. Mas assim, no mês seguinte, ela começa a coletar informações para lá na frente já montar aquela cama de gata. Então, atenção. Doutora Andréa, muito obrigada, conversa muito boa, e esse tema de pejotização a gente vai voltar a falar de uma forma mais específica de alguns casos, porque eu recebo coisas escabrosas. Obrigada, até a próxima. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau. Até mais.